Olha o que o diabo fez. Ele trouxe a Babel, que é aqui uma confusão, para a própria igreja. Então fica todo mundo falando uma língua desconhecida, ninguém se entende, não comunica nada, não acontece nada. E a Bíblia ainda fala, quando alguém falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Então você falar no idioma que eu não conheço, tem que ter alguém para interpretar. Choque espiritual. Daniel Mastral expõe as fraudes das línguas estranhas nas congregações. Seja muito bem-vindo ao canal do profeta e pastor Marconi Silva. É uma grande alegria ter você aqui e esperamos que este espaço seja um local onde sua fé seja fortalecida e seu coração seja tocado pelo poder de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos, preparados com muito carinho e direcionamento espiritual. Ao curtir e compartilhar nossos conteúdos, você estará ajudando a espalhar a palavra de Deus para ainda mais pessoas que necessitam de encorajamento e oração. Nos comentários, você pode deixar o seu pedido de oração. E saiba que temos uma equipe intercessora comprometida, que está constantemente orando por você, por sua família e pelas causas que você tem apresentado ao Senhor. Não está sozinho nessa caminhada. Deus tem grandes coisas para realizar em sua vida e juntos, em oração, podemos mover montanhas. Também te convidamos a fazer parte do nosso grupo de oração, acessando o link disponível nos comentários. Lá você terá ainda mais oportunidades de receber orações, palavras de fé e participar de um ambiente abençoado. Agora vamos para o conteúdo especial que preparamos para hoje. Tenho certeza de que será uma palavra abençoada, que trará direção, paz e renovação espiritual para você. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Que o Espírito Santo fale poderosamente com você através desta mensagem. Abra seu coração e permita que Deus opere maravilhas em sua vida. Amém? Olá, pessoal! Hoje trazemos um vídeo bastante polêmico que certamente irá desafiar as suas crenças. Daniel Mastral faz revelações surpreendentes sobre práticas comuns em diversas igrejas, colocando em discussão a autenticidade das chamadas línguas estranhas ou língua dos anjos. De acordo com Mastral, muitas dessas manifestações, vistas como espirituais, podem não ter uma origem divina, mas estarem associadas a enganos demoníacos. Para muitos, essa revelação será um ponto de profunda reflexão, pois toca diretamente em práticas que acontecem em várias igrejas, sem que muitos fiquem cientes de sua verdadeira natureza. Daniel Mastral argumenta que, em muitos casos, o que é apresentado como um dom espiritual pode ser, na verdade, uma falsificação, uma ilusão criada para enganar os fiéis. Essa perspectiva, ainda que difícil de aceitar, nos leva a questionar a autenticidade dessas manifestações. Antes de entrarmos mais a fundo nessa revelação, é importante lembrar o que a Bíblia diz sobre falsos profetas e enganos espirituais. Em Mateus 24:24, encontramos a advertência: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Este versículo nos alerta sobre a realidade de enganos espirituais, algo que Daniel Mastral busca combater ao expor essas práticas enganosas. A questão principal que Mastral levanta é se essas línguas estranhas que vemos em algumas igrejas são realmente genuínas, ou se estamos diante de uma manifestação enganosa. A partir dessa discussão, somos convidados a reavaliar nossas crenças e a discernir o que é verdadeiramente de Deus.
Agora, vamos acompanhar a resposta completa de Daniel Mastral sobre esse tema tão delicado e revelador. Vocês falaram algo sobre línguas estranhas? Não. Eu queria saber o que era, de fato, naquela época, o que é hoje, se você fala, e contar uma experiência bem traumática que eu tive. Na época que eu era da igreja, já todo mundo falava, né? E é meio como se você fosse um calouro, né? Todo mundo já é veterano, fala, tá? E aí eu namorava um menino na época que era da igreja e ele me obrigou a falar. E eu me senti muito idiota, que eu fiquei lá, O que é isso, línguas estranhas? Então, explica pra gente. Tá bom. Então é o seguinte, eles interpretam como línguas estranhas você falar, hipoteticamente, a língua dos anjos. Só que isso daí está fundamentado num acontecimento que ocorreu em Pentecostes, capítulo 2 do livro de Atos. O que aconteceu ali? O Pentecostes caiu, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos e eles começaram a falar línguas que eles desconheciam, mas eram línguas conhecidas. Era época de Páscoa, época de festa em Jerusalém, tinham muitos estrangeiros. Então vinham estrangeiros ali e escutavam o idioma deles. Pô, esses caras, esses galileus, estão falando no meu idioma, eu estou reconhecendo. Então todos que estavam vindo entenderam o que eles estavam falando. Eles estavam falando um idioma que era desconhecido para eles. Não era uma língua angelical, era uma língua humana, né? Então, com base nisso, né, muitas pessoas que, por exemplo, vamos supor que eu estou falando inglês com você e passa um francês. O francês não entende o que eu estou falando e está achando que eu estou bêbado, né? Então, na Bíblia coloca que as pessoas questionam, pô, esses caras estão embriagados de vinho. São 9 horas da manhã, eles estão enchendo a cara de vinho. Porque eles estavam falando um idioma que aquela pessoa específica não entendia, mas outros entendiam. E a Bíblia chancela isso. Então, falar em línguas não significa que você fala uma língua incompreensível, né? Porque a língua tem que comunicar. E quando Paulo ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Paulo não está dizendo, eu falo a língua dos anjos, está dizendo, ainda que, né? É uma retórica de linguagem. Então, quando ele fala, por exemplo, ainda que eu tivesse muito dinheiro e distribuísse meu dinheiro aos pobres, sem amor nada seria. Ele não era rico. Ele está colocando ainda que. Se eu falasse. Isso, uma retórica. Se eu falasse, não teria validade nenhuma. Aí o que acontece? As pessoas interpretaram falar em línguas estranhas, falar a língua dos anjos, qualquer coisa. E a língua deixa de comunicar. Olha o que o diabo fez. Ele trouxe a Babel, que é aqui uma confusão, para a própria igreja. Então fica todo mundo falando uma língua desconhecida, ninguém se entende, não comunica nada, não acontece nada. E a Bíblia ainda fala, quando alguém falar em línguas, tem que ter alguém que interprete. Então você falar no idioma que eu não conheço, tem que ter alguém para interpretar, né? Você fala inglês, eu estou falando para uma galera brasileira, né? Eu tenho que interpretar isso daí, eu vou traduzir o que você está falando para as pessoas, senão não comunica, não funciona, né? E aí o que acontece? As pessoas começam a enrolar a língua, e você vê que é muito comum falarem mais ou menos as mesmas palavras. Teve até uma igreja que comprou uma chácara. Isso é fato real, não é piada. Ela comprou uma chácara para fazer batismo, coisa dos jovens, né? E deu o nome de Manaia. E porque eles acreditavam que você chegando perto do local, você ia ler lá, Chácara Manaia. Então você já ia entrando na unção, né? Então, falar em língua do tipo, lava sunga, lava saia, sirianda lá na praia, não quer dizer nada, não mudou nada, né? Lava sunga lá na praia. Pois sirianda lá na praia, não adianta nada. Então, tem um vídeo, fica pra galera assistir, que eu acho que eu explico também, tem um vídeo no meu canal, falar em línguas dos anjos, mas o Mário Persona, eu acho que ele é um cara muito sensato, ele conseguiu sumariar muito bem, em 5 minutinhos ele explica. Antes de prosseguirmos com este tema intrigante, é fundamental entender as 6 condições que, segundo Mário Persona, são necessárias para que uma pessoa fale em línguas estranhas, também conhecidas como a língua dos anjos. Essa prática espiritual é amplamente debatida entre teólogos e estudiosos da Bíblia, e compreender os critérios que autenticam essa manifestação pode nos ajudar a discernir o que é genuíno e o que pode ser um engano. Bem, a palavra de Deus, escrita pela inspiração do Espírito Santo, apresenta pelo menos cinco condições para se falar em línguas estrangeiras. Se forem atendidas pelo menos as 5, eu não posso falar nada contra, né? Mas se não forem atendidas essas 5 condições, eu não poderei crer que se trate de uma manifestação do Espírito Santo de Deus, porque é simples.
o Espírito Santo de Deus não iria se manifestar de uma maneira diferente daquela que ordenou. Porque se ele fizesse isso, nós não poderíamos mais confiar na palavra escrita. Se o Espírito Santo de Deus abrisse exceções e se manifestasse da maneira diferente àquela ensinada por ele próprio. Portanto, você pode verificar, quando você diz que viu pessoas falando em línguas estrangeiras, verifique se essas 5 condições estavam sendo atendidas, fazendo as seguintes perguntas. Primeiro, a reunião onde são manifestadas essas línguas é de portas abertas para todos ou é reservada apenas aos crentes? A passagem em 1 Coríntios 14, 22 diz assim: de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Ou seja, é um sinal aberto a todos. Segunda questão que você deve ter: será que são no máximo 3 pessoas que falam em línguas estrangeiras ou são muitas que estão falando? Porque a passagem de 1 Coríntios 14, 27 diz assim: e se alguém falar em língua estranha, faça-se isto por 2 ou quando muito 3. Terceira condição: falam um de cada vez ou falam todos juntos? 1 Coríntios 14, 27, a continuação daquele mesmo versículo, diz assim: e por sua vez, ou seja, um depois do outro, não todos juntos. Quarta condição: existe interpretação simultânea de todos os que estão falando? Porque em 1 Coríntios 14, 27 fala: haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja. Quinta condição: as mulheres também falam nessa reunião? Veja o que diz 1 Coríntios 14, 34. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar. Pode-se acrescentar ainda mais uma pergunta, uma sexta questão. Existem judeus presentes? Por quê? Por que essa questão? Porque Deus não enviou sinais para convencer os gentios, ou gregos, mas sim para convencer os judeus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, fala 1 Coríntios 1, 22. E também 1 Coríntios 14, 21 diz que as línguas eram um sinal prometido aos judeus. Então, essa loucura que acontece dentro da igreja não tem fundamento nenhum cristão. Não tem base nenhuma para a pessoa cair no poder. Porque você pode induzir a pessoa a cair, neurolinguística. Né? Qual era o objetivo lá? O que eles falavam? Falar em língua para dizer que você é batizado no Espírito Santo. Então, liguei. Tá. Só que aí... e uma maneira de adoração que ninguém vai entender, só você e Deus, mas nem você mesmo está entendendo. Pois é, no coletivo não serve. Se fosse, hipoteticamente, ainda levando em consideração que a interpretação de Pentecostes fosse mais ampla, que não é, ela é literal, e a Bíblia fala exatamente que eles estavam falando línguas conhecidas, e Paulo não diz que ele fala a língua dos anjos, ele diz ainda que. Então você não vê chancela bíblica nenhuma para isso. Esse movimento pentecostal veio com essa ideia, né? Então, ainda que você falasse e sei lá, fosse para sua edificação pessoal, tudo bem. Agora no coletivo, para todo mundo, cada um falando uma coisa. Daniel Mastral e Mário Persona abordaram uma questão que muitas vezes é evitada nas discussões dentro das igrejas: a falsidade das línguas estranhas, ou a chamada língua dos anjos. Mastral revisitou uma verdade difícil de aceitar. Algumas dessas manifestações, que deveriam ser sinais autênticos do Espírito Santo, podem estar sendo usadas como instrumentos de engano, manipuladas por forças espirituais malignas. Essa revelação levanta muitas dúvidas sobre a legitimidade do que é ensinado e praticado em algumas congregações. A autenticidade dessas manifestações espirituais torna-se uma questão crucial, especialmente para aqueles que buscam uma fé genuína. Uma coisa é certa: precisamos exercitar o discernimento. Em 1 João 4:1 está escrito: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse versículo nos lembra que nem toda manifestação espiritual é divina e que devemos testar aquilo que vemos e ouvimos, sempre buscando confirmação na palavra de Deus. Daniel Mastral e Mário Persona também sugerem que, em alguns casos, pastores e líderes podem estar, ainda que sem intenção, promovendo práticas espirituais
equivocadas dentro das igrejas. Essa é uma reflexão que precisa ser feita com muito cuidado e humildade, pois não é fácil admitir que algo que parece espiritual pode, na verdade, ser uma obra do engano. Jesus, em Mateus 7, 15 e 16, nos adverte sobre os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. O que Daniel Mastral e Mário Persona nos alertam é justamente isso: observar os frutos das manifestações espirituais. Será que essas experiências realmente trazem edificação e crescimento espiritual? Ou estão causando confusão e divisão? É preciso avaliar o impacto dessas práticas no corpo de Cristo e, sobretudo, questionar sua origem e propósito. Então, deixamos essas questões para reflexão. Qual é a sua opinião sobre o tema? Você acredita que as línguas estranhas que ouvimos em muitas igrejas são genuínas ou existe algo mais profundo acontecendo por trás dessas manifestações? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos discutir esse tema tão importante. E não se esqueça, nos comentários fixados você encontrará o link para o nosso grupo de oração, onde também temos campanhas de fé e testemunhos poderosos esperando por você e sua família. Junte-se a nós nessa caminhada de fé, compartilhe suas experiências e seja edificado por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Que o Senhor abençoe grandemente você e sua casa. Nos vemos no próximo vídeo.